A absurda lógica de contratações no Goiás nos últimos anos, e a gente como torcedor acabou criando uma expectativa que essa diretoria seria diferente, um novo profissionalismo, mas a princípio os pensamentos, até mesmo quem manda no Goiás, são os mesmos, tá? Quero trazer aqui em números o quanto é uma falácia essa questão de oferecer um salário de 250 mil reais, de 350, sei lá, até R$1 milhão de compensação financeira, o quão isso não prejudica o clube, como você contratar jogadores em demasia que não rendem, como aconteceu na temporada passada. Quero trazer aqui, por exemplo, uma comparação de salários. Se você pegar durante toda a temporada jogadores como Diego Gonçalves, Gabriel Novaes, Felipe Costa, nesse ano alguns jogadores também que se saíssem do Goiás, hoje o torcedor não sentiria falta alguma. Qual é esta média salarial que o Goiás paga para esses jogadores, quando o centroavante Mauro Mendes estava pedindo para ser negociado com o Goiás, que acabou barrando, né, a sua chegada por conta de uma votação, e a minha opinião também sobre o como é necessário o Goiás mudar isso, já que clubes como o Cuiabá, Fortaleza, Ceará, enfim, não tem pudor algum ao investir no futebol. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Pix Brasil para você ter R$20 de graça e apostar como quiser também nas partidas da Europa League. Por exemplo, nesta quinta-feira teremos um bom jogo, Rennes e Milan, com a vitória do Milan fora pagando 2,65 a cada real apostado, vitória do Sporting contra o Young Boys a 1,35, vitória da Roma também frente ao Feyenoord 2,11 e o empate entre o Olympique de Marseille e Shakhtar Donetsk pagando 3,93. Essas e todas as outras odds, tanto nos jogos da Europa League, na Champions League, também na outra semana. Finalzão de semana, domingo, Goiatuba e Goiás, você encontra também lá na Pix Brasil. Todas as informações, faça o seu cadastro e também o seu primeiro depósito a partir de R$1 via Pix, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a diretoria do Goiás e esse pensamento de não investir no futebol. Uma coisa extremamente ultrapassada, e não estamos falando de 2024, e sim algo que nunca aconteceu no Goiás. Se a gente pegar aquela década onde o Goiás, para dizer que foi a década dourada do clube, até 2010, né, entre 94, 93, dos anos 90 até 2010, para fazer esse recorte aí de 20 anos. Podia ser, não ser o clube mais gastão do Brasil, mas o Goiás ele trazia jogadores caros. Ah, mas o futebol mudou muito, concordo, mas por exemplo, o Goiás trouxe o Paulo Baier, trouxe o Léo Lima, né, contratações, por exemplo, que hoje a gente não vê o Goiás trazer um jogador do Vasco, por exemplo, um titular do Vasco, ou um titular do Palmeiras, ou um jogador que está em baixa, mas tem um currículo extenso do Internacional, do São Paulo, como foi, por exemplo, a chegada do Yarley em 2009, e vários outros exemplos. Por exemplo, quando surgiu um jogador na base, ele ficava vários anos, né? Acho que todo mundo acaba recordando do Araújo, que já em 98, 99 já estava no seu auge no Goiás e ficou, se eu não estiver enganado, até mais ou menos 2004. O Fernandão também ficou vários anos, e hoje o Goiás ele não tem nem mais isso, ele não consegue trazer jogadores, igual eu falei, o Goiás ele nunca trouxe o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas contratações mais caras, o Goiás tinha sim esse perfil de tentar recuperar o jogador, mas não é recuperar, com todo respeito, o Paulo Baier, que hoje está no Goiás, e sim um Paulo Baier, né? A qualidade é muito diferente, um Léo Lima, um Yarley, enfim, vários outros exemplos, né? E outros que surgiram dentro do clube, que ficava no Goiás por vários anos. Eu entendo que a economia mudou, mas ainda assim, não era um Goiás que gastava demais, mas tinha a sua receita de bolo que dava muito certo naquelas edições do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Goiás virou de fato uma legítima casa de apostas, e do pior sentido possível, porque se você apostasse em jogadores, até acho que essa diretoria passada do Goiás, ela conseguiu manter alguns destaques por alguns anos, como por exemplo o Dieguinho, que era assim uma aposta e foi um jogador útil, né, se a gente pegar aí nesses últimos 3 anos de Goiás, só que a maioria acontece o seguinte: se o cara for ruim, beleza, acabou o contrato, ele vai embora. Se for bom, ele tem contrato só até o final do ano. O jogador que ganhava 25, 30 mil reais, na hora que pede um aumento salarial para a Série A de 80, 100 mil reais, o Goiás dá o pulo lá em cima e não paga e perde o jogador que você próprio, entre aspas, descobriu
no futebol brasileiro. Já vimos isso com o Rezende, que hoje está lá no Bahia. Não é nenhum craque, mas seria hoje um titular, um ativo dentro do Goiás Esporte Clube. O Reinaldo, zagueirão também. Quais outros jogadores? O Morelli acabou ficando nessa enrosqueira, o Alif Manga. Então, assim, são vários exemplos. Que se fosse um clube que, vamos apostar, o cara foi bem aqui e a gente compra, mas não é isso. Não é isso que o Goiás faz. E essa filosofia de, até hoje, achar que investir no futebol, pagar o jogador, é algo ruim. O Goiás ele só contrata jogadores que estão livres no mercado, desempregados, sem concorrência ou atletas de empréstimo, com de preferência o clube pagando 100% dos seus salários. Mas se o Goiás tiver uma condiçãozinha um pouquinho melhor, se for um jogador que desperta o interesse da diretoria, da comissão técnica, aí você pode pensar na possibilidade de pagar 50% dos salários. Até mesmo pagar 100% dos salários ainda era um tabu no Goiás. Acho que ano passado o Lucas Halder tinha isso, né, no empréstimo do Atlético Paranaense, de graça, mas o Goiás bancava 100% dos seus salários. Mas, em geral, nem isso acontece. E, igual eu falei, a filosofia pode funcionar? Pode sim, mas não precisa ser tão pão duro a esse ponto, porque acaba sendo uma economia muito burra, tá? Vou trazer aqui alguns valores, por exemplo. Jogadores como no ano passado, o Goiás gastou aí, vamos colocar aí na média, Diego Gonçalves, Gabriel Novaes, Felipe Bastos, Bruno Santos, Felipe Ferreira, Igor Meritão, Fernandinho, Felipe Costa e Alisson. Se esses jogadores não existissem no elenco do Goiás do ano passado, não fariam falta algum. O Goiás poderia perder 2 pontos aqui, outro ali, ganhado outros, né, por não ter essas amebas dentro do time. Se você pegar quanto esses jogadores receberam, e aqui eu estou fazendo apenas uma estimativa baseado na folha salarial do Goiás, quanto esses jogadores em geral recebem, dentro dessa leva do ano passado, você pode colocar aí na casa de 600 mil reais, tranquilamente. Isso considerando também um 13º. Todos eles vieram de graça, mas no final eles acabaram custando, na temporada por completo, pode colocar no mínimo na faixa de 6 a 8 milhões de reais no ano. Foi de graça, mas olha só, com salários de jogadores que não acrescentaram nada, o Goiás gastou quase 10 milhões de reais no ano passado. Vou trazer aqui a lista de novo. Esses números não são oficiais, tá bom? Apenas baseado na folha salarial do Goiás e quanto geralmente esses jogadores recebem em clubes como o Goiás. Diego Gonçalves, Gabriel Novaes, Felipe Bastos, Bruno Santos, Felipe Ferreira, Igor Meritão, Fernandinho, Felipe Costa e Alisson. 8 jogadores. Alguns são mais caros, como o Diego Gonçalves, né, na casa aí de 70, 80 mil reais por mês, o Felipe Ferreira também, o Meritão e outros mais baratos, o Alisson, o Felipe Costa, enfim, o Fernandinho. Você pode colocar uma média salarial de uns 50 mil fácil para cada um desses jogadores. Isso dá quase 8, 10 milhões de reais tranquilamente no ano, e nem estou citando outros que não deram certo, apenas essa lista. Então, prova por A mais B o quão essa filosofia é errada. Você vai no mercado e contrata um que resolve. Não estou falando para o Goiás trazer o Pedro Raul de volta. Eu entendo hoje a capacidade financeira do Goiás dentro do mercado brasileiro. Não sou um cara que na minha vida pessoal eu me endivido, tá? Eu não tenho esse perfil, sou um cara bem controlado com as finanças, até enjoado demais em alguns aspectos, mas eu entendo o que é uma economia burra, e na minha avaliação o Goiás acaba fazendo isso. Não estou sugerindo um clube irresponsável financeiramente, entendo que essa importância de você estar bem também na parte financeira é algo 100% ligado ao futebol, mas não adianta querer pagar de graça, achar que uma coisa vai sair de graça, sendo que no final acaba custando muito mais caro, e você fica com essa ilusão só porque não pagou uma compensação financeira inicial e esquece o salário do atleta, que todo dia sim, tá? Só para fazer uma comparação com o elenco desse ano de 2024, tá? Segundo informações colhidas aí de várias fontes, o André Rodrigues, o Imprensa Verde, foi atrás dessa história também. O Mauro Mendes custaria ao Goiás um salário próximo de 220 mil, tá? Na faixa de 200 mil reais. A votação da diretoria executiva do Goiás para o empréstimo de 1 ano, segundo a Imprensa Verde, era de 3,2 milhões de reais a compensação financeira para o Mauro Mendes. O empréstimo até o final do ano, 3 milhões mais 200 mil de salário. Isso, colocando que a gente vai ter mais ou menos 10 meses, né, aqui até o final do ano, daria uma média de 5 milhões e 500 mil reais pelo negócio, por mês 550 mil, entre salário e também esta
compra, esse empréstimo, melhor dizendo, do jogador, o que é sim um valor salgado. Mas pelo negócio, segundo a imprensa verde, o valor total entre empréstimo e salário do Goiás ficaria na casa de 330 mil. Então não tem como a gente cravar aqui. Tá? Se você pegar o número dos valores desse empréstimo de 3 milhões e 200 mais um salário de 200 mil, dividido pelos 10 meses, né, que ele passaria aqui no Goiás até o final da Série B, daria 5 milhões e 550 mil por mês nos 10 meses restantes. Se fosse só, segundo a imprensa verde, este empréstimo junto com o salário custaria 330 mil. Se for esse valor de 550, acho um pouco salgado, mas você pode considerar também que esta compensação financeira ela sai agora do clube e o valor do salário mensal, né? Então vamos ficar aí na faixa de uns 350 mil, tá? Pode parecer muito, de fato para o Goiás que hoje está na Série B do Brasileirão, mas se você pegar a faixa salarial, não, igual eu falei, eu não tenho essa informação oficial, tá bom? Estou baseando na folha salarial do Goiás e quanto esses jogadores em geral aqui no futebol brasileiro recebe. O Getúlio deve estar numa faixa assim, de uns 60 mil reais por mês, o Vinícius uns 80 mil, Johnny Lucas uns 50, o Luiz Henrique uns 30, o Thiago Rodrigues goleiro também na faixa de uns 40, 50 mil reais. Se você pegar todos esses jogadores do elenco de hoje, dá mais ou menos 270 mil. Igual eu falei, estou estipulando esses valores baseados na folha salarial do Goiás, não são valores oficiais, tá bom? A média que jogadores como Getúlio, Vinícius, Johnny Lucas recebem aqui no futebol brasileiro é mais ou menos isso. Não estou questionando o jogador, se o Goiás assinou o contrato, ele tem que pagar sim, tá? Mas por jogadores que, dessa lista que eu citei, se não jogassem no Goiás, o torcedor não sentiria falta alguma e dá quase 300 mil por mês de folha salarial, tá? Por isso que eu acho um absurdo esta ideia de você trazer 3 jogadores de 50 mil que não resolvem o seu problema, ao invés de um de 180, 250 mil para chegar e ser um titular. Pode ser que não dê certo, sim, o futebol é meio maluco, mas você vê o Goiás ficando para trás em clubes que já não é nenhum segredo, que pagam 400, 500 mil reais para jogadores úteis, que resolvem o seu problema. Não estou falando de pagar 400 mil para o Dieguinho, não é isso que eu estou querendo dizer, apenas para um jogador, não, tá? Mas investimentos que você sabe que vão dar resultado. E o Cuiabá já faz isso há muito tempo, está no 4º ano seguido da Série A, Fortaleza da mesma forma, até o Ceará e o Sport na Série B do Brasileirão. Nem vou colocar muito o Sport como exemplo, porque é um clube endividado, mas é um concorrente do Goiás hoje na Série B do Campeonato Brasileiro que não tem pudor ao investir. Já teve gestões mais, digamos assim, malucas, irresponsáveis? Teve sim, mas hoje eu vejo o Sport caminhando em um bom trilho e fazendo investimentos, porque igual eu falei, o Goiás tem 43 milhões de reais para investir no seu futebol profissional desse ano, dá uma média de uma folha salarial de 3 milhões e 300 mil. O Goiás não precisa gastar 3 milhões por mês para subir para a Série A, tá? Eu não vejo necessário uma folha nesse valor, mas você pode ter uma folha de mais ou menos 2 milhões e 500 e utilizar o restante dessa quantia para pagamento de jogadores com compensação financeira. Vamos colocar aí uma folha de 2 milhões e 500, sobraria 2.500 vezes 10, 25, mais 30 milhões de reais, né? Ficaria aí 30 milhões de reais para folha salarial e mais 13 milhões para investir em jogadores, compensação financeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Você gasta 2.500 de folha, mas libera outros 13 milhões para a temporada para compensações financeiras. 2 milhões em um bom jogador, 3 em outro, 4, 5, enfim, aos poucos. Não estou sendo, digamos, maluco ao sugerir isso aqui para o Goiás, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto e essa economia de fato burra, né, que acabou se tornando o Goiás dos últimos anos. E é uma pena, né, eu como torcedor apenas fazendo esse recorte da realidade do Goiás nos últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, R$20 de bônus. Faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!